E os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram na última sessão plenária o entendimento de que a Defensoria Pública só deve atuar em defesa das pessoas em situação de pobreza ou necessitadas economicamente. Os conselheiros atenderam a uma manifestação feita pela seccional da OAB de Pernambuco. De acordo com o relator da matéria, conselheiro federal da OAB pelo Amapá, José Luiz Wagner, a Defensoria Pública deve atuar a favor apenas dos necessitados economicamente. O artigo 2º da Lei 1060 de 50 esclarece que são considerados necessitados para os efeitos legais todos aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Portanto, as pessoas desprovidas de recursos econômicos podem e devem ter acesso aos serviços prestados pela Defensoria Pública. O relator da matéria, em seu voto, destacou que a solicitação obedece à Constituição Federal, que em seu artigo 5º concretizou a prestação de assistência jurídica gratuita e escolheu a Defensoria Pública para custear a prestação dos serviços de atendimento jurídico aos economicamente desprovidos de recursos. Veja o que diz o texto constitucional referido. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, segurança e à propriedade. Inciso. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Artigo 134. A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Resta claro que a Defensoria Pública é incumbida exclusivamente da defesa dos necessitados no sentido financeiro. Aliás, nas situações em que se pretendeu ampliar as atribuições da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal prontamente se manifestou pela inconstitucionalidade de tal ampliação. O conselheiro José Luiz Wagner destacou ainda que a seccional de Pernambuco estava preocupada com divergências de opinião sobre assistência entre o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Voto no sentido que esse Conselho Federal se manifeste, no sentido que a Defensoria Pública somente pode atuar na defesa das pessoas necessitadas economicamente, informe dessa sua posição o MPU e a DPU e solicite uma reunião com os dirigentes máximos de ambos para discutir a possibilidade de consensualização do assunto. Os conselheiros aprovaram o voto do relator por unanimidade. O mercado, e não estamos aqui falando de mercado só por ser mercado, é porque, na verdade, a advocacia do interior dos estados mais pobres, ela tem dificuldade, porque muitas vezes até inventários estão sendo feitos no interior por pessoas que não têm necessidade nenhuma de defensoria pública e estão sendo feitos por defensores. Nós vamos falar aqui de patologias, das patologias de até defensores estar ganhando por fora para fazer essas coisas. Isso aí é uma coisa patológica, não tem prova. Agora, que é um assunto de certa gravidade, com o relator e o senhor presidente, que eu acho que talvez fosse o caso de seguir o caminho que o relator acabou de falar aí, de sair daqui uma recomendação a nível nacional, né, uma posição da OAB a nível nacional sobre esse assunto, que eu acho um assunto de interesse geral da classe, sobretudo nos estados mais pobres da federação. Não me parece haver divergências a respeito do tema. A sugestão do conselheiro Durval, que é muito bem recebida por todos nós, deliberaríamos a partir do voto do relator, nos termos do voto do relator, melhor dizendo, e a diretoria do Conselho Federal então ficaria incumbida de adotar as providências necessárias para dar efetividade ao voto do relator e prestando contas ao plenário posteriormente.